Começamos por algumas das conclusões que já conhecemos sobre esta conversação tripartida que aconteceu ao longo do último de sexta-feira e também de ontem. Há poucos dados, mas aquilo que sabemos é que o futuro da região do Donbass foi um dos pontos mais importantes nesta conversação. Olá, bom dia, Anabela, mais uma vez. Parece-me que, exatamente como dizias, esta questão do Donbass, que é os 5% que faltam discutir desde aqueles 28 pontos de Putin, depois passaram para os 20 pontos de Zelensky. Esses pontos, acredito que depois desta reunião já estejam um pouco obsoletos e, portanto, que se esteja a discutir uma coisa completamente diferente. No entanto, a região do Donbass é aqui realmente o busilis da questão do processo de paz ou de um possível cessar-fogo que possa, então, cessar, passa a redundância, principalmente o ataque às infraestruturas energéticas no inverno que se prevê bastante rigoroso e, portanto, o que temos aqui é uma negociação tripartida pela primeira vez. Portanto, vemos os Estados Unidos pela primeira vez também a apostar naquilo que é o multipolarismo, ou pelo menos uma reunião trilateral, ao contrário daquilo que seriam as reuniões bilaterais ou que têm sido as reuniões bilaterais até aqui. E acho que há um fator que podemos ter em conta, ou que pelo menos é positivo, que é sabermos pouco destas reuniões. Pode realmente, como estava a dizer, ser positivo, porque quando sabemos algo, a verdade é que normalmente é para destruir completamente o processo negocial. Tem sido assim ao longo do tempo, nas reuniões entre Zelensky e Trump, depois entre Trump e Putin, sempre que algo vem a público é para destruir completamente o processo de negociação. Tendo em conta que tem estado coberto um pouco neste silêncio e nesta ideia de que a reunião está a ser construtiva, mas que faltam outras rondas, pode ser um sinal que realmente há aqui algo de positivo a sair para o processo de paz. No entanto, sabendo que Zelensky está numa posição particularmente frágil, porque os europeus não estão presentes nesta reunião a três, e para além de não estarem presentes nesta reunião a três, isto vem no rescaldo das declarações de Zelensky no Fórum de Davos, que foi particularmente pernicioso, prejudicial para os interesses europeus e para aquilo que tem sido a ajuda europeia à Ucrânia ao longo destes anos. O que sabemos também é que a delegação ucraniana terá resistido e negado sempre que o Donbass fosse não entregue à Rússia, mas que a Ucrânia retirasse as tropas daquela região. Portanto, tem sido sempre um dos pontos de grande resistência, mas até quando se é necessário, de facto, fechar um acordo? Pois, e Zelensky agora está numa posição ainda mais fragilizada, porque me parece que se tentou aproximar de Donald Trump ao criticar a Europa para também conseguir algum fruto destas reuniões de Abu Dhabi. No entanto, é importante percebermos o quê? Perceber que o Donbass, por ser um centro estratégico, principalmente a nível dos transportes e da logística dentro da Ucrânia e também do setor industrial, será fundamental para qualquer recuperação ucraniana ou recuperação russa, caso fiquem com o Donbass, no pós-guerra. Poderia-se então significa isto que se a Ucrânia retirar as suas tropas daquela região, a leste, poderia ser então uma porta aberta para o restante território, para a Rússia? Bom, assumindo que uma paz duradoura, como Donald Trump explica que quer, aí teríamos com certeza algum travão naquilo que são as intenções maximalistas da Rússia, pelo menos nos próximos anos. No entanto, também abre um precedente se ficarem com todo o Donbass. Aliás, se ficarem com algum território ucraniano, abre um precedente que é a potência agressora compreende que há a possibilidade de se expandir no território, que é algo que no direito internacional não está contemplado. No entanto, percebemos que as instituições agora estão um bocadinho frágeis e, aproveitando-se disso, Donald Trump, também com esta identificação que tem com Vladimir Putin, cedendo todo o Donbass, acaba por legitimar futuras agressões e a possibilidade de Putin tentar chegar a Kiev, Putin ou algum dos putinistas que lhe poderá suceder após a saída de Putin do poder. Porque estamos a falar de uma Rússia a longo prazo, que se quer tornar a tal Rússia dos 5 mares, e, portanto, essa Rússia dos 5 mares não é apenas a Rússia de Putin, é a Rússia de uma série de pessoas, de políticos que ainda estão e que se movem à volta de Putin, que ainda estão no poder e que por isso poderão, de alguma forma, tentar futuras incursões, mesmo que não seja com Putin no poder. Zelensky tentou fugir desta questão do Donbass, como primeiro dizendo que se for para ceder o Donbass, temos que fazer um referendo à população. Ou seja, temos de ir pelos mecanismos legais da Constituição ucraniana, que então qualquer cedência de soberania teria que passar por uma votação popular. Se não for uma cedência de território, que parece que é o que está em cima da mesa agora, que é uma... Já não será necessário um referendo. Exato, é uma retirada ucraniana, mas não uma cedência do território, e aí aquele território fica, de facto, russo. No entanto, no papel de jure, no direito, não ficará russo, sendo que a presença russa
ficará e será garantida de facto, como dizia, aí ultrapassamos essa questão do referendo e as ambições maximalistas russas saem satisfeitas, pelo menos. Mas que margem é que a Ucrânia tem para negociar sem comprometer a sua soberania, lá está, com esta questão do território? Fica ainda mais difícil? Fica, e por isso é que estranhei também o timing das declarações de Zelensky em Davos antes desta reunião trilateral, porque a Europa, mesmo com algumas lideranças fracas, mesmo com algumas lideranças fragmentadas, pouca coordenação, a verdade é que tem sido a Europa a investir, ou pelo menos a ajudar muito a Ucrânia no seu esforço armamentista e a defender muitas vezes a fronteira da Ucrânia, não defendendo militarmente, claro, mas defendendo principalmente do ponto de vista económico, as fronteiras da Ucrânia como se fossem as fronteiras europeias. Por isso é que costumo ver Zelensky a prejudicar a sua própria posição, talvez em Davos. Entra mais fragilizado nesta negociação, exatamente por isso. Portanto, a margem de negociação de Zelensky, neste momento, é muito reduzida. Sabemos que terá que existir cedência de território. Ora, o Donbass todo ser cedido é particularmente perigoso porque, como dizias, abre espaço para que a Rússia perceba que este tipo de incursões, não só na Ucrânia, mas em todo o espaço ex-soviético ou em todo o espaço do antigo Império Russo, é possível. E depois abre também porta à recuperação russa, ou pelo menos uma recuperação russa através do Donbass, porque a Rússia vai ter que renovar toda a sua infraestrutura, porque tem neste momento toda a indústria virada para a guerra. E terá que então agora renovar toda a sua indústria novamente e ter um centro nevrálgico industrial como é o Donbass, com terras raras também, já agora, e uma vez que a Groenlândia também está tão em cima da mesa por causa das terras raras, será particularmente importante para a Rússia ficar com o território e parece-me que Zelensky tem pouca margem de manobra. Também outro dos pontos que esteve aqui em discussão foi, de facto, os ataques às infraestruturas energéticas da Ucrânia. Terá existido aqui uma suspensão desses ataques, até porque, neste momento, mais de 1 milhão de ucranianos estão sem aquecimento, num dos invernos mais rigorosos desde que começou a guerra, também por causa destes ataques de forma permanente por parte dos russos a estas infraestruturas. Volodymyr Zelensky também terá ficado ou estará descontente com tudo aquilo que está a acontecer e pela pressão dos ucranianos que estão a viver um inverno, mais um inverno assim? Claro, é isso mesmo, mais um inverno assim, depois de 4 anos de conflito e com invernos particularmente rigorosos e muitas vezes com Kiev ou partes de Kiev às escuras, portanto não falamos apenas do flanco leste ucraniano, falamos às vezes da capital que está não completamente, mas parcialmente às escuras. É natural que surja esta pressão dos familiares enlutados, que agora se veem sem luz, sem a capacidade de se aquecer no inverno rigoroso, portanto é perfeitamente normal que Zelensky também esteja desgastado com todo este esforço, porque a verdade é que Zelensky faz não só o esforço, ou pelo menos faz estes périplos muitas vezes pela Europa para tentar reunir algum apoio dos líderes europeus, mas ao mesmo tempo tem um país para gerir, tem um descontentamento da nação para gerir e de uma guerra que não parece ter fim à vista, ou pelo menos de certeza que muitos ucranianos não percepcionam como se tivesse um fim à vista. E o fim à vista inclui sempre a cedência de território. Aliás, há uns meses saiu um questionário que explicava que os ucranianos, grande parte deles, cerca de 60%, já estavam dispostos a ceder território desde que isso significasse um cessar-fogo, ou pelo menos um processo de paz que pudesse ser minimamente duradouro e que não pusesse em causa o resto do território. Há uma saturação normal. Claro, de ambos os lados. De ambos os lados. E o que é que pode acontecer já na próxima semana? Temos a indicação de que poderá existir já uma nova reunião agendada para Abu Dhabi no próximo domingo. São sobretudo estas questões que falámos até aqui que vão continuar a ser discutidas, até porque parece haver alguma abertura por parte dos russos, pelo menos foi isso que Volodymyr Zelensky deixou claro ontem também. É importante percebermos que os russos, quando começaram esta invasão, a tal operação especial, estavam à espera que durasse muito menos este conflito. E a verdade é que os russos não têm conseguido cavalgar dentro do território ucraniano. E, portanto, por existir esta saturação também, começa a haver alguma abertura dos russos. Creio que
Temos aqui 3 pontos em debate, principalmente no que toca ao armamento ou ao desarmamento ucraniano e de que forma é que se fará e às condições de segurança. Portanto, sabemos que os europeus estão dispostos a garantir as condições de segurança à Ucrânia fora da NATO. Resta saber agora se Donald Trump, uma vez que está a mediar aqui esta negociação, se também estará incluído nestas negociações das garantias de segurança ou não, ou se irá realmente retirar-se dessa ideia de fazer cumprir o artigo 5º da NATO e então teremos um artigo 5º fora da NATO sem os Estados Unidos. Depois há a questão da central nuclear de Zaporizhzhia, muito importante para aquilo que falávamos, principalmente para o enriquecimento energético de ambas as nações, dependendo de quem ficará com a central nuclear de Zaporizhzhia. E depois é a questão do Donbass e se há uma perda de soberania da Ucrânia ou não. Bernardo, falamos também aqui de um outro tema, nomeadamente a Groenlândia, até porque Donald Trump vem agora dizer também que vai ficar com a soberania das futuras bases militares dos Estados Unidos na ilha, mas em concreto o que é que isto significa para os Estados Unidos com esse novo poder? Sim, eu acho que muitas vezes Donald Trump confunde aquilo que é a soberania de facto com a soberania económica, e acho que se percebeu em Davos, principalmente quando Lutnick falava, o secretário do Comércio dos Estados Unidos, que fala muitas vezes em soberania económica. Esta ideia de que os Estados Unidos, no pós-Segunda Guerra, reconstruíram a Europa com os seus meios próprios e que, portanto, por terem reconstruído a Europa, agora a Europa tem a obrigação também de lhes dar algo em troca. Ora bem, parece-me que o que significa para os Estados Unidos e para um esforço de guerra dos Estados Unidos ou para uma corrida ao Ártico, como sabemos que é a intenção de Donald Trump, até porque a China e a Rússia já tinham iniciado essa corrida ao Ártico, parece-me que é ficar com uma espécie de, não de soberania no território ou nessas bases, mas sim um empréstimo a longo prazo. O que é isto? Um empréstimo a longo prazo das bases militares. É a mesma coisa que aconteceu na Baía de Guantánamo, em Cuba, em que os Estados Unidos estacionaram lá as suas tropas, criaram a sua base militar e agora têm um empréstimo ad eterno. Portanto, não tem a soberania do território, mas tem um empréstimo que não cessa, que na prática é a soberania do território, só que simplesmente não lhe chamam soberania. Parece-me que é o que vai acontecer também na Groenlândia, como estava a dizer. Creio que o projeto dos Estados Unidos para a Groenlândia será então estabelecer o tal Golden Dome, portanto aquela infraestrutura de proteção antinuclear que funcionará com sensores de detecção antinuclear na Groenlândia, e é um território fundamental porque fica ali no Ártico, também junto à Rússia, por exemplo, e esta ideia de estabelecer o Golden Dome é em si um projeto político ou um projeto armamentista de Donald Trump para conseguir concretizar o seu domínio sobre o hemisfério ocidental, sobre as Américas e o Ártico.